Oi, pessoas, meus doentes mais fofinhos! Hoje estamos aqui para falar de uma situação bem importante: hipertensão arterial. É a chamada pressão alta. O que isso significa? O seu sangue, ele circula por dois condutos, né? Artéria e veia. E o sangue que circunda pelas artérias, na sua maioria das vezes, é um sangue que é propulsionado ou empurrado ou bombeado pelo coração. Então o sangue sai com muita força, né? Então pressão significa essa força que o sangue exerce em cima de uma artéria. A artéria, ela tem uma característica, que é a presença de uma membrana elástica. Essa membraninha elástica faz com que a artéria consiga ter movimentos, né? Ela consegue aumentar de tamanho, de diâmetro, diminuir, de acordo com a força que o sangue exerce sobre ela. E isso é o que determina quando a gente faz o aferimento de uma pressão arterial. O coração está bombeando, né, o sangue, esse sangue está saindo com força dentro do vaso, dentro da artéria, e obviamente que a condição da força do coração a gente tem que ver, será que ela está normal? Será que o vaso sanguíneo, será que a artéria está no diâmetro, né, no tamanho normal? Será que o fluxo de sangue ou o volume sanguíneo não está aumentado? Então a gente tem que verificar um monte de coisa, mas o importante é saber que pressão é porque o sangue está passando com força. Uma hipertensão é porque ele está passando com uma força maior do que deveria. Então o que geralmente a gente fala? O coração, quando ele contrai, né, a contração do coração, que a gente chama de sístole, é a hora que a força do sangue pelo vaso, pela artéria, está sendo muito intensa. Quando o coração termina a contração, que ele dá uma relaxada, que ele vai encher, né, se encher de sangue, esse sangue diminui um pouco essa força na artéria, já que a força já acabou, né, já que a contração já acabou. Então quando a gente fala assim, ó, a pressão arterial de uma pessoa, ela é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ave Maria, professor! Talvez você conheça como 12 por 8. Um matemático faz isso, né? Corta os zerinhos, né? E vira 12 por 8. Milímetros de mercúrio é a unidade de medida para medir essa força, né, do sangue dentro do vaso. Então, quando eu falo que a pessoa está com a pressão 12 por 8 ou 120 por 80, significa que na contração, na sístole, a pressão é 120 e na diástole, que é o relaxamento, a pressão está 80. Teoricamente, o que estiver abaixo disso, a pressão está diminuída, hipotensão, e se ela estiver acima disso, a gente fala de hipertensão. Só que existe uma classificação, porque a gente pode ter algumas variações. Por exemplo, um atleta de alta performance, até por conta do próprio esforço cardíaco, do exercício aeróbico, ele vai ter gradativamente um aumento da pressão arterial. Então é notável aí um atleta com uma pressão 13 por 8, 13 por 9, e a gente não considera isso uma hipertensão, né? Uma variação de acordo ali com o biotipo. Então a gente tem um parâmetro, né, de saber ali 14 por 9, né? Então acima disso a gente já considera hipertenso. Então a cada vez que a pressão vai aumentando, significa que a força que o sangue está exercendo dentro do vaso cada vez está maior. Agora, pessoas, pensa comigo. Qualquer tecido elástico, ele tem a sua tensão máxima. Significa que qualquer tecido elástico, se eu provocar a elasticidade máxima, ele pode romper. Já pensou numa situação assim? Então o que a gente tem que pensar é que o fluxo de sangue no vaso está sendo alto demais. E
por mais que você queira falar assim, ah, mas eu nunca tive pressão alta, perceba que nas tabelas a gente vê que com a variação de idade ou com o avançar da idade, a tendência da pressão arterial é ir aumentando. E o que a gente está vendo, principalmente, né, não só no Brasil, mas mundialmente, a gente está tendo um aumento aí da população idosa. Então a gente está tendo um aumento dos casos de hipertensão. Pare de falar aquilo, eu nunca tive isso antes, né? É isso, você também nunca teve a idade que você tem agora. Ficou triste, né? Agora a pessoa tá assim, mas cada um tem a idade que merece. Só que você pode me perguntar assim, ó, professor, por que eu tô com isso, né? Qual é a causa disso? Então a gente tem diversas causas, né? Pode ser causa hereditária, por conta de obesidade, o volume do sangue, né? A densidade do sangue, ela pode ficar diferente, com isso um esforço cardíaco maior e assim exercendo uma força maior na hora de propulsionar, né, esse sangue. Temos associadas, né, a outras doenças como diabetes, infarto, né? Então a gente tem muitas variações da causa de uma hipertensão, né? Inclusive a alimentar, que você já deve ter gritado aí, o sal, né? Inclusive a alimentar a gente tem aí o aspecto, já que algumas substâncias podem provocar o que a gente chama de vasoconstrição. O que é isso? Você consome, o vaso diminui de diâmetro. Se ele diminui de diâmetro, o volume do sangue continua sendo o mesmo, então a tensão vai aumentar. Você vai ter aí uma hipertensão. Em média a gente fala que acima de 14/8 já é considerado uma pressão alta, mas sempre vamos olhar aí o biotipo, consulte aí o seu médico para fazer esse controle, até saber se você pode fazer ou não uma atividade física. Em algumas escalas de hipertensão existem algumas restrições, então fique esperto nisso aí. Mas não fique sozinho. Só no Brasil a gente tem mais de 30 milhões de pessoas sofrendo com hipertensão, então é uma situação muito comum, e se a gente aprender a lidar com ela, se a gente conseguir pensar no que está acontecendo, no que pode acontecer, talvez você tome um pouco mais de cuidado, talvez você consiga conviver melhor com a sua doença. Meu doentinho! É isso, cada um tem o seu pacotezinho aí de doença, mas sempre pense o seguinte: doença é sinal de vida, então significa que você ainda está vivo. Então, beijo, vamos falar mais sobre outros assuntos, eu espero aqui você, valeu!